Bem-vindo a essa aula do nosso curso Como Iniciar do Zero, versão 2.0. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre afiliado de sucesso. É importante que a gente entre, a partir de agora, já falando sobre esse mundo de afiliação, né? Apesar de que você pode ser ou não um produtor. Digamos que você está agora assistindo esse curso, você quer produzir um e-book, um material de cursos online, para entrega em EAD, mas também você pode se tornar também um afiliado de sucesso. Então, vamos começar aqui, aula de número 9, afiliado de sucesso. Vamos fazer alguns conceitos, algumas considerações gerais. Então, o que é isso, né? O que é você trabalhar como afiliado, né? O afiliado, ele é aquele profissional, né, que ele está em um trabalho na internet totalmente focado para vender produtos de terceiro. Então, assim, ele vê esse trabalho não como um negócio, e, aliás, não como uma renda extra, mas como um negócio, né? Então, o negócio principal dele. Porque o que acontece? Quando você enxerga o seu negócio como uma renda extra, a tendência de você tocar esse negócio quando der, de qualquer forma. Então, você acaba tendo muitos picos, né? Você pode vender em alguns momentos, mas em alguns momentos você pode passar um tempo sem vender. E exatamente por quê? Porque não existe uma consistência no entendimento mental de que não é uma renda extra, mas sim um negócio. Então, o novo mercado, sim, é um novo mercado de profissionais que se especializam a cada dia para serem profissionais terceirizados, vamos dizer assim, ou seja, é um profissional que ele é uma espécie de vendedor inteligente digital, onde ele realiza vendas de produtos que não são dele em troca de uma comissão. Então, isso é um mercado que está em constante crescimento e evolução. Tem um negócio nas mãos. Isso é importante. O afiliado, ele tem o seu negócio na mão, por quê? Porque imagine que você pode ser afiliado de diversos produtos. Não somente um produto, mas diversos produtos. Você pode, com o tempo, entender da sazonalidade do mercado e trabalhar mais em alguns produtos, em alguns meses do ano, e por aí vai, tá? Reinvestir parte do dinheiro para que o seu negócio aumente. O grande segredo do afiliado é exatamente esse, você vai fazer suas ações de marketing, você vai fazer as suas divulgações e com o resultado, ou seja, com a receita, com o lucro, você precisa reinvestir no seu negócio para que o seu negócio possa ter um crescimento exponencial, tá? Formas de trabalho. O afiliado de produto digital. Você pode ser um afiliado de produto digital, tá? O que eu chamo de produto digital é um infoproduto, que pode ser um e-book, pode ser um curso online, tá? Ou você pode ser um afiliado de produto físico, e-commerce, né? Existem vários afiliados de produtos físicos e de e-commerce na internet. Qual é a mente do afiliado? O que o afiliado precisa ter em mente? O afiliado, ele precisa ter em mente que ele pode utilizar uma página com captura e ele pode utilizar uma página sem captura. Quando eu coloquei isso, eu imaginei o seguinte, que o afiliado normalmente ele tem dois caminhos para que o teu consumidor que você atraiu para a tua mensagem, ele chegue até o produto. Ele pode passar primeiro por uma página de captura onde você dá uma recompensa para ele em troca do e-mail, ou você pode mandar essa pessoa diretamente para a página de vendas do produtor. Valmir, qual é o melhor? Como é que vamos dizer assim, como é que é esse trabalho? Bom, o que é o melhor, o que é o pior? Na verdade, você tem que verificar o seguinte, que quando você investe dinheiro em tráfego pago e manda uma pessoa direto para a página de vendas do produtor, se a pessoa comprar, ótimo. Mas se a pessoa não comprar, então você, de certa forma, você perdeu aquele lead, você perdeu aquela pessoa, então você não vai ter mais nenhuma outra oportunidade de se comunicar com ela. Quando você manda essa pessoa para uma página de recompensa, onde você dá um presente para ela em troca do e-mail e depois manda ela para a página de vendas do produtor, mesmo que ela não compre, mas se ela recebeu o presente que você deu para ela, você vai estar com o e-mail dela e vai ter uma oportunidade de se relacionar com ela futuramente. Então, você tem que verificar isso com bastante atenção e ver o que é o melhor.
O ideal é que você tenha uma lista de pessoas, você tenha uma lista de e-mails, né? Você tem uma lista de e-mails quentes, que a gente chama de e-mails responsivos. O que você chama de e-mail quente, Valmir? Eu chamo de e-mail quente, é uma lista de pessoas, onde toda vez que você manda um e-mail, então, a abertura daqueles e-mails é acima de 40%, acima de 60%. Tá? Eu já tive taxas aqui de 82%, então a lista muito quente, interessado por aquele assunto. Tá? Então, o que significa, na verdade, ser um afiliado de produto? Né? O afiliado, eu já falei, é uma pessoa que, né, ele vende um produto em troca de uma comissão. Como é que, na verdade, funciona isso dentro da internet? Você tem que se dirigir a alguma das plataformas hoje disponíveis na internet para solicitar a sua afiliação. Pode ser Hotmart, pode ser um ClickBank, pode ser um Eduz, pode ser um Monetize, enfim. Todas essas plataformas, você ir no Google lá, você digitando, você vai ter acesso a essas plataformas, o cadastro é gratuito, e lá você vai ter disponível uma vitrine, um painel dos produtos que estão lá à disposição para afiliação. A comissão, você tem um valor da comissão, tá? Que gira em torno de 40% a 50%, muitas comissões até ultrapassam esse valor dos 50%. Tá? Qual é o trabalho que, na verdade, você vai ter? O afiliado ele tem um trabalho bastante específico, por quê? Porque ele pode criar iscas digitais, ele pode criar squeeze page, ele pode criar landing page, ele pode criar vídeo de vendas utilizando o YouTube para realizar vendas através do YouTube. Ele pode ter uma participação nos Hangouts, né? Se ele for um afiliado que ele quer se tornar um afiliado da autoridade. Muitas vezes o pessoal chama de afiliado árbitro, aquele afiliado que não aparece de jeito nenhum. Então, você vai, com o tempo, escolher qual posição realmente você vai se colocar nesse mercado de afiliação. Então, com isso, a gente vai ver por que trabalhar como afiliado na internet. Quais são as vantagens de trabalhar como afiliado no ambiente digital? Vamos lá. Baixo investimento, né? Você pode ter um baixo investimento, por quê? Porque se você tiver já inicialmente um grupo de amigos que tem interesse em determinado produto que você descobriu, você pode ir lá numa dessas plataformas, se afiliar e oferecer esse produto para esse grupo de amigos. Você não investiu nada de tráfego pago, você fez tudo organicamente, naturalmente, e você teve uma receita em vendas a partir disso. Então, você tem um baixo investimento, se também for comparado a negócios físicos, é um investimento baixíssimo. Você não precisa ser um expert nessa área, né? Você não precisa... Por quê? Porque essa área está em constante evolução, então está em constante aprendizado e desenvolvimento, é uma coisa que você não vai parar de fazer nunca, é estudar sempre. O início pode ser imediato, ou seja, a sua qualificação, você começa a estudar, você está assistindo esse curso aqui, mas você já pode fazer algumas ações no Facebook, ações no LinkedIn, ações no Twitter, você pode mandar e-mails, tá? Economia de tempo e de dinheiro. Você tem economia grandiosa, ou seja, você pode ter uma lista de 1.000 pessoas e um único e-mail atingir todas essas 1.000 pessoas, ou em um único anúncio atingir uma grande quantidade de pessoas, e isso é impressionante, só pode ser feito através dos meios digitais da grande rede chamada internet, tá? Produto testado e aprovado. Você pode ter, como eu acabei de falar agora, como você tem um acesso a um número bastante expressivo de pessoas, você pode testar produtos, você pode aprovar produtos, né? Esse produto mesmo que você acabou de comprar aqui, antes de eu lançar, eu escolhi 40, 50 pessoas e coloquei um beta para as pessoas testarem esse produto, elas assistirem às aulas, emitirem para dizer, olha, me faltou isso, acrescenta isso e tal. Então, inicialmente, o curso Como Iniciar do Zero, que era um curso bem pequeno, ele foi tomando corpo e ele está dessa forma, diagramado, dessa maneira, nesse formato, exatamente como resultado do feedback das pessoas. Então, toda a modificação que eu fiz, eu não fiz da minha cabeça. A modificação que eu fiz com base no feedback do consumidor, da pessoa que está assistindo, para poder resolver um problema específico dela de conhecimento de inteligência digital. Não necessita dar suporte ao cliente. Isso, o que acontece? O afiliado, a função dele é vender, tá? Então, ele vende, o produtor entrega o produto, quem dá suporte normalmente para o consumidor é o produtor, tá? O produtor. O afiliado
pode dar um auxílio? Claro, o afiliado pode dar um auxílio, mas preferencialmente é o produtor que faz toda essa parte. Então, pode trabalhar com produtos diversos, produtos para o mesmo público ou públicos diferentes. Então, você vê que as vantagens são enormes, tá? Então, qual é a grande sacada desse negócio? A construção de lista. Por que a construção de lista ela é importante? Porque a construção de lista, você vai perceber que é um ativo. Quando você constrói uma lista, você tendo uma lista de 1.000 pessoas, e você vai dizer, não, Valmir, mas eu já utilizei essa lista, entre aspas, já ofereci um produto, algumas pessoas dessa lista compraram e pronto, agora eu vou ter que montar outra lista. Não, o que você vai fazer? Você vai trabalhar a lista, você vai segmentar a lista, você vai descobrir dentro da tua lista o que as pessoas estão precisando, você vai ajudar inicialmente essas pessoas e depois ver um produto ideal para escalar a necessidade dessas pessoas. Então, assim, se a pessoa está na sua lista e ela não sabe instalar um blog, de repente você grava um vídeo mostrando como é que instala um blog. Tá, a pessoa aprendeu a instalar um blog. Ela precisa agora aprender a SEO. Você descobriu que tem um produtor muito bom que tem um curso excelente, num bom preço de SEO. Oferece para ela, porque provavelmente ela vai comprar. Ela acabou de instalar o blog e ela precisa dessas técnicas de SEO. Então, listas são um conjunto de e-mails segmentados. Então, como é que funciona essas listas? Você coloca esses e-mails dentro de uma lista, depois você fazer relacionamento com a lista e vai poder segmentar, ou seja, o que eu chamo de segmentar a lista? Você vai fazer interações com a lista. Por exemplo, olha, quem que gosta de esporte de futebol? Então, você fazer uma pergunta para a lista, quem responder sim, gosta de futebol, você vai tirar aquela pessoa daquela lista e vai colocar em outra. Então, essa lista aqui são só de pessoas que gostam de futebol. Essa lista aqui são só de pessoas que gostam de brigadeiro. Essa lista aqui são só de pessoas que têm interesse em emagrecer. E por aí vai. Então, depois disso, você vai escolher um nicho, exatamente o que dentro desse nicho aqui de, sei lá, de fazer brigadeiros, tem alguma coisa lá nas plataformas para vender? Tem algum produto que encaixa aqui nessa lista? Tem. Então, vamos oferecer esse produto para essa lista para a gente converter em vendas, tá? Então, o grande segredo desse negócio é exatamente essa construção de listas. Quais são os desafios desse profissional? Cara, o desafio é o seguinte, mostrar você a superar cada um deles. Então, assim, como é que você vai encontrar os desafios e normalmente o trabalho do afiliado é um trabalho solitário, tá? Então, assim, você tem que mostrar a si mesmo que você tem capacidade de superar os seus desafios. É claro que você vai precisar mudar alguns hábitos? Sim, você vai precisar mudar alguns hábitos. Em alguns casos, a ajuda de um coach, de um consultor, é de fundamental importância nos primeiros meses, de fundamental importância, vai economizar um tempo e um dinheiro grandiosíssimo nesse seu processo, tá? Você precisa ter o MMD, que eu chamo, que é a meta, método e disciplina. Cara, sem meta, método e disciplina, não acontece nada. Tá? Você precisa ter uma meta. Vamos, o que é essa meta? Cara, eu quero até o final do ano ter, sei lá, 10.000 curtidas na minha fanpage, tá? Uma meta. Tá? Você tem um método para poder trabalhar até o final do ano para obter essas curtidas? O que você vai fazer? Eu vou impulsionar, eu vou fazer uma ação dentro do Facebook de curtidas e dar um... Enfim, você vai fazer alguma coisa, você tem um método, um planejamento para poder fazer alguma coisa. Terceira coisa, você precisa de disciplina. O que é disciplina? É fazer todo dia aquilo, né? Todo dia eu vou fazer essa ação para colaborar com a minha meta. E por aí vai. Então, como vencer esse desafio? Você precisa sempre estar dentro de uma comunidade. Importante. Por que é comunidade? A comunidade ela vai te fortalecer porque são pessoas que estão também batalhando. Como você está batalhando, tem um monte de gente batalhando. E você pode pensar agora o seguinte, Valmir, então se eu estou batalhando e um monte de gente está batalhando, então essas pessoas são os meus concorrentes? Cara, quando a gente fala de concorrente na internet, é uma coisa meio, vamos dizer assim, meio complicada. Porque imagina como que você vai ter concorrente num monte de gente dentro da internet. Então, a gente costuma pensar assim, cara, tem muita gente, tem um mercado muito grande para cada um. Mesmo que você venda o mesmo produto, tem um mercado gigantesco para cada um. Sempre vai ter muita gente para o produto que você vai oferecer. Administrar o risco do investimento, que é o tempo e o tráfego pago. Então, você precisa administrar isso. Então, saber quando a campanha do Facebook Ads não está trazendo retorno, quando ela está sendo negativa, e até onde você vai ficar
né, investindo nessa campanha, você chega, não, vou pausar, não está dando certo, então vou fazer outra coisa. Esse risco é todo do afiliado e não do produtor, isso é um trabalho seu. Então, como vencer essas dificuldades? Você precisa calcular corretamente os custos da sua campanha. Então, o grande segredo para poder vencer, para não ficar no prejuízo, é o ROI. Você tem que ter um ROI, você assistiu já as aulas que eu expliquei o que é CPC, LPV. Então, você tem que ter essa planilha para poder você ter as suas contas na sua mão e ver até onde você está negativo, até onde vai sair do negativo e vai para o positivo. Então, o afiliado tem uma dependência do produtor, pois de uma hora para outra o produtor pode retirar o produto do mercado. Sim, existe esse detalhe ruim, isso é um risco, né? Você está aqui, você está investindo, está convertendo, está vendendo, de uma hora para outra, sem motivo nenhum, o produtor tira o produto do mercado e você deixa de vender aquele produto que estava te dando um ROI muito alto. Então, isso é um grande risco. Então, como vencer isso, né? Então, como vencer esse tipo de problema? Trabalhar como afiliado de outros produtos. Então, se aquele produto que você tá trabalhando, ele está rendendo um bom resultado e você só tem ele, pense em ter outro produto, mais um, mais dois, porque se aquele falhar, você tem outras opções. Reconhecimento. Muitas vezes o afiliado, como eu falei, é um trabalho que meio solitário, então ele sente necessidade de reconhecer. Como é que você pode vencer isso? Você pode criar um produto seu, tá? Então, pela experiência que você vai ter com o tempo, então, você como afiliado, dizer, ó, cara, eu como afiliado vou criar um produto de Facebook Ads, um produto de tráfego orgânico e vou vender esse produto. Por quê? Porque você já praticou, você já viu que deu certo e aí você tem como criar um produto e apresentar esse produto para o mercado. A maioria dos afiliados não constrói lista corretamente. Esse também é um grande problema, que é um desafio, né? Como é que você vence esse desafio? A aprender a aplicar corretamente o método. Muitas vezes o afiliado ele quer pular as etapas do método. Então, toda vez que você pula uma etapa do método, a coisa não dá certo e aí você não consegue lista, você gasta seu dinheiro, você não consegue ter uma lista que renda para você, você não consegue uma quantidade de pessoas suficientes para oferecer o seu produto. Então, nós temos aqui, concluindo essa parte de desafios, então, o que não é, né? O que não é, na verdade, não pode ser encarado como uma renda extra. Então, qual é o conselho que eu dou e volto a apertar aqui na mesma tecla? Não encare esse novo negócio na sua vida como um afiliado, como uma renda extra, né? Não encare como um negócio e nem como um trabalho temporário. Não pode ser para você nem uma renda extra, nem um trabalho temporário, tá? Carreira de afiliado. O afiliado pode ter uma carreira? Claro que o afiliado pode ter uma carreira. Você pode começar ganhando 1.000, 2, 3, 10K, 20, 100K, né? 6 dígitos, né? O afiliado é uma peça fundamental no mercado e na economia. Sim, porque a maioria dos afiliados que fazem escalar os produtos. Então, fazer a lista crescer. Isso é importante. O afiliado tem que estar sempre pensando nisso e fazer a sua lista crescer. Fazer o seu negócio crescer. O afiliado tem que estar vendo outras possibilidades, outros produtos para poder trabalhar no seu negócio. Trabalhar em piloto automático. Claro que à medida do possível, o afiliado ele vai precisar ter isso sempre em mente. Ter alguma coisa trabalhando automaticamente para ele. Mas calma, toda vez que eu falo uma coisa totalmente automática, não quer dizer que você vai deixar ela rodando, vai embora e se esquecer. Não, todo piloto automático precisa de ajustes sempre, ok? Então, vamos lá. Então, o que significa o afiliado? Vamos falar um pouquinho de lista, né? Então, o que é a lista, né? Lista maior, mais tráfego. Então, tráfego qualificado que gera a influência. Então, quanto maior a lista, né, mais tráfego você tem como mandar para a página do produtor e aí vender mais os produtos, tá? Então, os produtores procuram profissionais de afiliação de quem tem listas para promover seus produtos e oferece. Então, o produtor, quando ele vai te procurar, normalmente, às vezes, ele pergunta, oh, você tem lista? Qual o tamanho da sua lista, né? Por quê? Porque a possibilidade de gerar mais vendas é possível, né? Comissões melhores e também prêmios. Tem produtores que não somente oferecem o percentual, mas ele oferece um prêmio. Se você fizer 50 vendas, eu te dou um computador, te dou um relógio, te dou um iPod, te dou um celular, então, e por aí vai.
Outra coisa, buscam os afiliados com lista específica. Muitos produtores buscam afiliados com lista específica. Por quê? Porque muitas vezes o produtor, olha, eu tenho esse produto aqui só dá certo para o emagrecimento masculino. Então não adianta você ter lista feminino. Você tem lista de masculino, então quando você apresenta uma lista bem segmentada para o produtor ele tem um interesse enorme em conversar com você. Bom, a lista é a maior fonte de tráfego para o seu negócio, né? Independente da fonte de tráfego pago. Você pode ter a fonte de tráfego pago Facebook Ads ou Google AdWords, mas sempre você tem que lembrar da lista, de fazer lista. Traz grande volume de vendas por ser segmentado. É isso, é a condição da lista, né? Você pode segmentar, enviar e-mails automáticos, ter um grande autorresponde, uma sequência de e-mails e, consequentemente, mais retorno. Então, por que a lista? Porque você pode criar uma sequência de e-mails. Por exemplo, a pessoa entrar hoje, no dia 1, ela recebe um e-mail automático. Daqui a 2 dias, ela recebe outro e-mail automático. Daqui a 3 dias, você já deixa isso tudo programado para vários dias, para vários e-mails. Então, esse processo ele fica totalmente automatizado. Dentro dos e-mails, tem um link para a página de vendas. Então, na mente de quem está recebendo lá, muitas vezes a pessoa está pensando que você está mandando, né? Está sentando no computador, escrevendo e mandando esse e-mail para ela, quando na verdade ela está dentro de um processo de automatização de e-mail. Sem lista, o tráfego converte apenas uma vez. Com lista, ele pode converter várias vezes, diversas vezes, tá ok? Então vamos lá. Tipos de afiliação. Então, você vai ter uma afiliação aberta, pouco ou nenhum contato com o produtor, tá? E uma afiliação fechada, que é um bom contato com o produtor. É lógico que o ideal é a afiliação fechada, porque quanto mais contato com o produtor você tiver, melhor condições de trabalho você vai ter. O que você precisa saber? Então, você precisa saber dos seus objetivos dentro desse processo, ou seja, a aplicação do método que gera os ganhos imediatos, mas o objetivo é focar na construção da lista, muito mais lista. Conseguir criar renda frequente, ou seja, uma renda, uma entrada de dinheiro sucessiva, isso é super importante, através da construção de listas. Você está percebendo que eu estou falando muito de lista. Por quê? Porque a lista traz fonte de tráfego, quando quiser você gera tráfego e manda um e-mail, faz várias vendas para a mesma lista, pode vender vários produtos, não apenas um para a mesma lista, ser afiliado de alguns sites de assinatura também gera renda frequente. Então, imagine que você, com uma lista só, você pode vender várias vezes para essa lista, você pode mandar um produto de assinatura para essa lista e criar uma receita recorrente, que a gente chama, né? Uma receita de assinatura para você. Então, ganhar com o tempo. Isso é importante você ter isso em mente, você vai ganhar com o tempo. Então, vamos lá. Como conseguir renda residual? Renda residual. Então, não focar na renda imediata, né? Muitas pessoas vêm para a internet já focando numa coisa imediata. Então, sem lista, você cresce e o risco também. Então, você pode trabalhar sem lista, mas o teu risco é lá em cima. Com lista, você cresce e o risco diminui, porque pelo menos você tem uma lista, tá? Então, focar na construção da lista. Então, fonte de tráfego sob o seu controle, se você tem uma lista, você tem, a qualquer momento você pode chegar e disparar um e-mail para aquela lista. Quando quiser gerar um tráfego, manda um e-mail, faz várias vendas para a mesma lista, pode-se vender vários produtos, não apenas um, e você, a lista, criar uma renda residual. Isso aqui eu acabei de repetir agora no item anterior. Ó, assinantes de sites também geram renda residual. Essa parte aqui eu acabei de repetir, fiz questão, algumas coisas você vai ver que eu vou repetir para fixar mais ainda esse entendimento da questão da lista. Então, como conseguir a renda residual? Sem ativo, o tráfego converte apenas uma vez. Então, sem o ativo, o tráfego vai converter apenas uma vez e com a lista você tem a possibilidade de várias vezes. Não colocar todos os ovos numa cesta só, então diversificar os nichos é de fundamental importância. Focar a longo prazo e diversificar as fontes de tráfego. Facebook, Google, YouTube, blog, você tem que sempre estar diversificando essas fontes de tráfego. Marketing, qual tipo de marketing que você vai utilizar e vai aplicar? Transmitir mensagem para alguém específico, sempre lembre disso. Definir um grupo com quem vai falar. Você não vai falar para todo mundo, você não vai vender para todo mundo, você vai vender para pessoas específicas. Então, marketing com um grupo maior tem um
o marketing com um grupo maior, o percentual de compras diminui, ou seja, quando você não tem um público específico, você joga para todo mundo, você vai vender muito pouco. Então, o marketing com um grupo menor, o percentual de compras diminui. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você tem uma lista enorme e é de pessoas diversas sem ser segmentado. Sua venda vai ser muito pouca. Quando você tem uma lista muitas vezes pequena, mas muito segmentada, o percentual de vendas vai aumentar assustadoramente. Cuidados. Quais são os cuidados que nós vamos ter agora? Então, fonte de tráfego, mudar as regras. As fontes de tráfego mudam as regras numa frequência muito grande, principalmente o Facebook Ads, tá? Então, pede-se totalmente o tráfego, ou seja, se você não estiver acompanhando isso, então o Facebook mudar o algoritmo, você vai perder o seu tráfego, vai perder dinheiro. O produto pode sair do mercado, tem que verificar quando é que o produto sai do mercado. Eles mandam um e-mail para você, ó, daqui a 3 dias o produto vai sair do mercado. Ganhos imediatos não são sustentados. Muitas vezes o ganho imediato não é sustentável, o negócio fica estagnado ali, ele não vai porque você vendeu uma vez só. A aplicação do método gera ganhos imediatos, mas o objetivo é focar na construção de ativos. Então, eu chamo de ativos, mais uma vez, construir lista sempre, sempre construir lista. Não esqueça disso. Então, onde você pode chegar? Onde é que você pode chegar? Você tem que ter um objetivo muito claro. O que é que você quer fazer? Você quer aumentar? Você vai trabalhar no sócio, quer aumentar a sua empresa, quer contratar mais gente, tá? Seguir um método a longo prazo. Então, mais uma vez, constrói lista, segue o método a longo prazo, tá? Você tem um Facebook Ads versus lista. Por que a gente está falando todo tempo Facebook Ads? Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, Facebook Ads ainda é a plataforma onde, com um custo bem pequeno, você gera vendas grandes e gera lista também, tá? Então, com o passar do tempo, a lista ela vai crescer e gerar resultado. Então, com o tempo, você for fazendo esse processo planejado, automático, a tendência da sua lista é crescer. Por quê? Porque você vai criar a lista, você vai criar relacionamento com a lista e as pessoas vão gostar de você sempre, tá? Ter o controle do tráfego, isso é fundamental, é o mais interessante, que você controla o tráfego. Você tem uma lista de 500 pessoas, você lança um vídeo novo no YouTube e avisa para, ó, esse vídeo aqui lancei ontem, gente, vídeo sobre a construção de uma conta no business. Então, aquelas 500 pessoas que estão interessadas nesse tipo de assunto de Facebook, de tráfego, elas vão assistir o teu vídeo, então você consegue manusear com uma massa de pessoas. Tecnologia, que é a preocupação, né? Tecnologia. Bom, dá suporte à aplicação do método, né? Não é preciso conhecer nem estudar o assunto, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas que tem que fazer um curso de programação para isso. Hoje em dia não é necessário se fazer curso de programação para poder trabalhar com afiliados. Há serviços e ferramentas prontas, só clicar e arrastar. Há um passo a passo apenas nas configurações necessárias. Você vai fazer um blog e tal, então tem um passo a passo. Não deve tirar o foco daquilo que é importante, que é a estratégia. Aquilo que é mais importante é a estratégia. Como é que você vai apresentar esse seu produto aqui para o comprador? Mais simples que elaborar um e-mail de chamada. Então, o e-mail de chamada é uma coisa bem simples de fazer. Intimida quem nunca precisou usá-la antes. Então, o que acontece? A tecnologia, ela, para quem não é muito heavy user, então ela vai intimidar, ela vai criar uma barreira, mas você já está assistindo esse curso, já está usando a tecnologia, então essa barreira já está sendo quebrada, tá? Focar e investir maior parte do tempo na escolha. O que você vai fazer? Sua preocupação não é com a tecnologia, é focar a maior parte do seu tempo em escolher o produto, gerar tráfego, gerar as campanhas, montar o funil de vendas, preparar e-mails automáticos e gerenciar as suas listas. Veja que com isso, você vai gerar o que a gente chama de custo por oportunidades, certo? Então, deixar de aplicar o método para cuidar da infraestrutura. Muitas vezes, utilizar opções mais baratas não tão eficientes. Então, você tem que verificar isso aí, né? Muitas vezes, uma solução barata nem sempre é ideal. Então, ó, o não delegar tarefas, isso atrapalha muito. Se você tem como delegar tarefas ou transportar para outras pessoas, fazer uma atividade que você está fazendo, onde você precisa de mais tempo para poder estruturar, para poder pensar na ideia da estratégia,
Então, você tem que levar isso em consideração e verificar o custo da oportunidade. Noção de que está economizando some, ou seja, quanto eu estou deixando de ganhar? O que acontece? Quando você tem a errônea noção de que com isso você está economizando o máximo possível, você acaba verificando que no final das contas, no resultado, você está deixando de ganhar muito dinheiro, ou seja, você está deixando que a gente chama de dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa. Então, na prática, o que nós temos aqui? Os primeiros resultados rápidos, eles não serão os melhores. Então, a experiência mostra que os primeiros resultados rápidos não serão os melhores. Podem ser os melhores? Podem. Mas, normalmente, eles não serão os melhores. Os melhores resultados, eles vêm com a experiência prática, com a aplicação do método, né? Aplique sem medo. Então, o que vai acontecer? Quando você aplicar o método e você aplicar o método sem erro, você vai errar. Claro que você vai errar. Ainda assim, os resultados, você pode conseguir um resultado muito satisfatório, mas você vai errar. Você vai libertar da obrigação de fazer perfeito, né? Muitas pessoas têm aquilo já embutido na cabeça, tem que fazer tudo. Não, faz acontecer. Você vai errar, vai ajustar e continua fazendo. Outra coisa que você não deve esquecer, teste sempre para você aprender com os seus erros, a aplicação de um ótimo método, tá? Use as métricas. Não é tentativa e erro. Você precisa usar as métricas, você saber para onde é que o seu dinheiro está indo. Para você não ficar jogando dinheiro sem saber o que está acontecendo dentro do seu negócio, ok? Então, qual é a nossa proposta aqui, né? Qual é a proposta? É você aplicar, aprender, estudar o que você está fazendo agora, aplicar, treinar, tá? Errar e aprender a acertar. Então, é isso que você está obtendo agora. Eu estou te dando uma direção, um caminho. De que você ter o conhecimento básico, você vai aplicar esse conhecimento, você vai treinar, você vai executar, você vai errar um monte de vezes, vai descobrir que esse caminho não está legal para você, você vai aprender a acertar. Esse caminho, ele é melhor. Esse caminho, ele vai me levar de uma forma mais rápida a esse ponto. Vou testar. Testou, deu certo. Opa, esse caminho aqui é o caminho ideal para mim. Não é, muitas vezes, o caminho que eu aprendi no curso. O que acontece muito é isso. É que você está aprendendo algo básico aqui no curso, tá? E, na hora da prática, você acaba descobrindo uma outra sacada, um outro caminho que pode ser feito. Você fez, testou, deu certo. Beleza, então você vai por aquele caminho, tá ok? Então, com isso, a gente encerra esta aula sobre afiliado de sucesso. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.